Olá, eu sou Jéssica Nascimento e estamos começando o programa O Assunto é Gestão, transmitido ao vivo na Rádio Universitária 95,9 FM todas as quintas-feiras, às 10 horas da manhã, e também com transmissão na TV Universitária, canal 2.1, às sextas e segundas-feiras. Bom, esse é um programa que apresenta as ações das pessoas que fazem a Universidade Federal de Roraima, e hoje a gente vai conversar sobre uma importante iniciativa nacional de combate à desinformação climática, que conta com a participação de um representante da UFRR nessa iniciativa. Ele é o nosso convidado, o professor Simão Farias Almeida, do curso de jornalismo da Universidade Federal de Roraima e também líder do grupo de pesquisa Mídia, Conhecimento e Meio Ambiente Olhares Amazônicos. Professor Simão, seja muito bem-vindo. Obrigado por aceitar nosso convite. Obrigado, Jéssica. Bom dia a todos os ouvintes. E agradeço o convite por parte da Rádio Universitária para estar falando do engajamento da nossa UFRR em projetos nacionais como esse, né? Bom, professor, o senhor passou a integrar recentemente, né, a Rede de Parceiros pela Integridade da Informação sobre a Mudança do Clima. É uma iniciativa do governo federal. Explica para a gente o que é que significa essa rede, essa iniciativa. Bem, essa rede de parceiros envolve grupos de pesquisa, organizações da sociedade civil que trabalham com questões ambientais e questões das mudanças climáticas, não é? Então, a rede nacional ela é sediada na Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República, e essa secretaria fez o convite a alguns pesquisadores, alguns representantes das organizações sociais, né, para, juntos, nós podermos construir proposições e sugestões para embasar os representantes do Brasil nos eventos da COP30, que vai ser realizada em Belém do Pará, em novembro deste ano, né? Isso que eu ia perguntar. Então, foi um convite, né? A participação do grupo de pesquisa, essa seleção, a sua participação foi um convite que veio da Presidência da República. Exatamente. E a gente, como líder do grupo de pesquisa, sendo convidado, automaticamente o grupo e os membros do grupo de pesquisa também estão inseridos, né, nessa proposta nacional. Né? Então, tudo que o grupo de pesquisa desenvolver até a COP30 e depois da COP30 também, vai estar contribuindo para essa meta, não é, de orientar e sugerir questões aos representantes do Brasil. Então, o grupo de pesquisa da UFRR tem a previsão de realizar um evento em setembro, tem a previsão de elaborar um manual do lavrado para jornalistas e professores. O grupo de pesquisa está engajado na produção científica de artigos científicos, né, tudo relacionado aos temas dos 6 eixos dessa rede nacional, né, envolvendo produção científica, jornalismo ambiental, educação climática, tudo envolvendo orientações para os representantes brasileiros na COP30. Né? Qual a importância, professor, do grupo de pesquisa aderir a essa iniciativa? Qual a importância para o grupo de pesquisa? Bem, o grupo de pesquisa Mídia, Conhecimento e Meio Ambiente, Olhares da Amazônia, do curso de jornalismo, fez 10 anos de criação no ano passado. Então, esse convite legitima o trabalho do grupo de pesquisa, tanto em Roraima como na Amazônia, no Brasil e, quiçá, no exterior. Porque nesses 11 anos de criação do grupo de pesquisa, a gente vem fazendo publicações científicas, participando de eventos. A gente já elaborou
um manual de cobertura jornalística de mudanças climáticas em Roraima, para instruir jornalistas locais como fazer a cobertura, né, dos eventos climáticos em nosso estado. Né? E agora esse convite consolida esse trabalho de 11 anos do nosso grupo de pesquisa, inclusive Jéssica, né, membro também do nosso grupo de pesquisa, e contribui muito como jornalista e pesquisadora, futura doutoranda também. Né? Tomara. Pois é. E o propósito é esse, é que o grupo de pesquisa siga realizando eventos, né, publicando e-books, né, relacionados aos danos ambientais, né, aos extremos climáticos, às mudanças climáticas, tanto na Amazônia, como no Brasil e no mundo também. Né? São ações que buscam formar essa consciência ambiental na população, né, professor? Porque precisa chegar à ponta, precisa chegar ao cidadão que consome essas informações e para que ele, né, se atualize sobre essas mudanças climáticas que estão em curso. Exatamente, porque quando a gente faz um manual de mudanças climáticas em Roraima para jornalistas, a gente está atingindo, né, o público espectador, o público ouvinte, o público leitor. Não é? Como a gente vai elaborar agora o Manual do Lavrado para professores e jornalistas, também tem o propósito de atingir, né, a massa desses públicos locais, né, justamente com o propósito da responsabilidade com a integridade da informação climática e a responsabilidade de uma educação pela conservação e preservação do meio ambiente e da natureza. Né? Fala um pouquinho sobre esse Manual do Lavrado. Como você falou, estou no grupo de pesquisa, tem várias pessoas envolvidas, de áreas, né, que podem nos ajudar a desvendar o lavrado. Fala um pouquinho sobre esse manual, o objetivo dele, o que é que ele vai conter, mais ou menos? Bem, a gente está atualmente na etapa de entrevistas com cientistas e especialistas, né, nas áreas da geografia, na área das ciências biológicas, na área da ecologia, né, e a partir, e se incluem também artistas, né, que já retrataram o lavrado roraimense, e a partir dessas entrevistas, a gente vai começar a elaborar as seções do manual. Né? O propósito é que a gente chegue a uma versão do manual em PDF, para que esse manual circule no site da internet, nas redes sociais, né? Para que realmente chegue ao público dos educadores, né, e comunicadores e jornalistas, e, através deles, chegue à sociedade roraimense como um todo. Né? Sobre a importância do lavrado aqui para Roraima, né? Explicando o que é o lavrado, o ecossistema que ele inclui. Exatamente. A história biofísica, geográfica do lavrado, né? A diversidade, a sociobiodiversidade do lavrado, incluindo seres humanos, não humanos, né? E outras características desse ecossistema local. Né? E o propósito é que o lançamento desse Manual do Lavrado aconteça ainda esse ano como atividade do nosso grupo de pesquisa. E em setembro, em um evento que está sendo planejado, né? Como vai ser esse evento? Já dá um spoiler para a gente, para quem está nos ouvindo, já se preparar para participar em setembro. O evento é do Comunicação Socioambiental, vai acontecer em uma noite e 3 dias, nos 3 turnos, manhã, tarde e noite. Na primeira noite, nós teremos uma abertura do evento, incluindo uma mesa redonda para discutir a pesquisa ambiental em Roraima, né, contando com a participação aí de 4 grupos de pesquisa da UFRR. Em seguida, nós teremos a apresentação de materiais didáticos e comunicacionais elaborados por pesquisadores
e pelos grupos de pesquisa, né, engajados no meio ambiente e na natureza. E nos 3 dias seguintes nós teremos oficinas manhã, tarde e noite, cada oficina com duração de 4 horas. Né? E essas oficinas são nas áreas de educação do campo, comunicação, audiovisual, cinema, jornalismo, solos roiramenses, entre outras áreas. Né? E aí, para participar e receber a certificação de ouvinte, basta os públicos, em geral, né, os professores, os comunicadores, os jornalistas, os estudantes, participarem dessas atividades nos 4 dias, né, assinar a frequência, né, e ter a certificação pela nossa Pró-Reitoria de Assistência Estudantil, especificamente pela Diretoria de Extensão da UFRR, que vai fazer a certificação de participação em nosso evento. Muito bom, professor. Essa rede federal, né, sobre integridade da informação, da mudança do clima, explica para a gente o que é integridade da informação, né? Qual a importância de proteger as informações e o debate público sobre as mudanças climáticas no Brasil. Jéssica, eu vou dar até um spoiler para ti e para os ouvintes, que está a caminho um novo e-book, né, que eu estou produzindo, sobre o tema integridade da informação climática. E esse e-book é resultado dessas discussões que estão sendo feitas nos eixos dessa rede nacional do governo federal. Não é? Então, uma das questões que eu trago nesse novo e-book é justamente o conceito de integridade da informação climática. Não é? Porque quando a gente pensa nesse conceito, a gente tanto precisa pensar o que garante essa integridade e o que prejudica essa integridade. Não é? E eu começo o conceito falando a integridade da informação climática é atacada pelos desvios informacionais, que são a desinformação, que distrai, a fake, que engana, e o negacionismo, que especula. Não é? Então, a integridade da informação, atualmente, ela precisa combater esses desvios informacionais. E como é que esses desvios informacionais são combatidos? No jornalismo, são necessários e necessárias, né, as práticas e os processos do jornalismo interpretativo e investigativo, né, reunindo, acumulando e arquivando dados, estatísticas, comparando documentos, evidências dos fatos, né, e, por parte do jornalismo investigativo, a etapa fundamental, que é a da checagem das informações. Né? Então, por parte do jornalismo, a importância é dada ao jornalismo interpretativo e investigativo. Mas o jornalismo sozinho, ele não tem tanta repercussão quanto se ele tiver aí associado com as instituições jurídicas que vão regulamentando, né, o uso das redes sociais, como o Supremo Tribunal Federal está fazendo atualmente. Não é? É necessário o apoio da opinião pública, né, que o jornalismo também agrega essa opinião pública nas suas denúncias e debates, né, cotidianos, e também que isso já é feito, né, inclusive ajuda muito o trabalho dos jornalistas e comunicadores, que é os conhecimentos científicos, dos campos científicos envolvidos nos relatórios, né, climáticos que são feitos. Né? O último relatório climático que a gente tem é de 2021, que trouxe para a gente pela primeira vez a importância do combate à desinformação climática. Né? Muito interessante, professor. Bom, a gente vai a um breve intervalo e volta já já com mais detalhes sobre o combate à desinformação ambiental e também vai falar sobre outras áreas que o professor Simão atua na literatura, no cinema. Então, até daqui a pouco.
Rádio Universitária. A Universidade Federal de Roraima, junto com você. Estamos de volta com o programa O Assunto é Gestão. Lembrando que você pode ouvir a nossa rádio online. Basta acessar radio.ufrr.br ou baixar em seu celular o aplicativo Radiosnet e procurar por UFRR. Bom, hoje a gente está conversando com o professor Simão Farias Almeida sobre a participação da UFRR na Rede Nacional de Combate à Desinformação Climática, que envolve ações que buscam a construção de estratégias e políticas públicas de resposta à desinformação climática e também será tema na 30ª edição Conferência das Nações Unidas sobre Mudança do Clima, que é a COP30, que vai ser realizada esse ano, em novembro, em Belém do Pará, né, professor? Fala um pouquinho para a gente sobre essa iniciativa, que ela também é global, né? A rede, ela veio o convite da Secretaria de Comunicação da Presidência da República para o senhor, mas é uma iniciativa global que também tem a participação da ONU e da Unesco. Exatamente, Jéssica. Outros países também estão fazendo internamente esse processo que está acontecendo no Brasil, ou seja, arregimentando pesquisadores, cientistas e organizações sociais justamente para trabalhar, né, o conceito de integridade da informação climática, ações educomunicativas na área, produção jornalística sobre o combate à desinformação climática também. Então, justamente, cada país dessa rede, né, com apoio da Unesco e da ONU, vai levar suas proposições para a COP30 em novembro, em Belém, justamente também, como nós estamos fazendo, né, respaldar cientistas, pesquisadores, né, instituições públicas nos debates que serão realizados durante a cúpula do clima, né, com o propósito de pensar a mitigação climática agora também através, né, do combate à desinformação climática. Justamente aí nesse processo que veio do último relatório, né, do IPCC, né, que, como eu já falei, mostrou a importância, né, do combate às mudanças climáticas, não só por parte do conhecimento científico e dos governos, mas também por parte de comunicadores e jornalistas, né, que aí vão trabalhar pela integridade da comunicação climática através do combate às causas, aos efeitos, aos impactos e às soluções das mudanças climáticas que são de natureza humana, né? Por exemplo, o persistente, né, e ainda o uso dos combustíveis fósseis, né, contribuem muito para os efeitos e impactos climáticos, né, na natureza, no meio ambiente, nos seres humanos, não humanos. Né? Então, daí, justamente, a necessidade de a gente combater os desvios informacionais a respeito dessas mudanças do clima. Né? E, professor, falando sobre o grupo de pesquisa Mídia, Conhecimento e Meio Ambiente, Olhares Amazônicos, como você falou no primeiro bloco, já existe há 11 anos, né? Fala um pouco sobre ele tem envolvimento de alunos de graduação, de pós-graduação, né? E quem está interessado, como pode fazer para participar? Olha, nosso grupo de pesquisa conta com a participação de docentes das áreas do jornalismo, das ciências biológicas, né, alunos do curso de jornalismo e do programa de pós-graduação em comunicação, o nosso PPG-Com, né, e quem tiver
interesse de participar do nosso grupo de pesquisa, basta acessar o Instagram, né? Meu canal no Instagram é o Simão BV, né? Basta entrar em contato, né? Que tem interesse de participar do nosso grupo de pesquisa, das atividades que são realizadas. Todo ano agora a gente vai ter um calendário, né, de reuniões, mês a mês, para planejar nossas atividades de publicações científicas, de eventos, de elaboração de materiais didáticos e comunicacionais, né? Então, por exemplo, o Selber, que é o biólogo e participa do nosso grupo de pesquisa há alguns anos já, ele já disse para a gente que tem outro biólogo querendo participar do grupo de pesquisa. Então, isso é importante, porque soma nas nossas estratégias, né, de dar visibilidade, né, e arregimentar estratégias por parte da comunicação e jornalismo no combate, né, das causas, dos efeitos, dos impactos e da desinformação ambiental e climática também, né? E, Simão, além da pesquisa, né, você também atua em várias outras áreas, está na literatura, em cinema. Fala um pouquinho para a gente sobre essa tua atuação, que também utiliza a temática ambiental, né, como plano de fundo. De que forma a ficção ela pode contribuir para a educação ambiental e para o combate à desinformação? Beleza, boa pergunta. Como você disse, além da produção científica, minha produção literária e cinematográfica também está voltada para as questões ambientais e climáticas. Meus contos, meus romances, meus roteiros de cinema, eles são voltados, né, para dar visibilidade aos impactos socioambientais, da degradação ambiental e das mudanças climáticas. Eu fiquei feliz porque a turma de calouros desse semestre, no curso de jornalismo, na disciplina Leitura e Produção de Texto, leram e vão analisar meu último roteiro de cinema, que se chama Bem Ali, do Outro Lado de Cá, cujo enredo se passa totalmente em Roraima e trabalha com essa questão da biodiversidade e sociodiversidade que existe no nosso estado, né? E a repercussão foi muito boa por parte dos alunos, eu fiquei muito feliz, né? Não sei se algum dia aí a gente vai filmar, né, esse longa-metragem, até porque minha parte é mais escrever mesmo, né? Eu sou roteirista, sou escritor literário, né? Mas a minha parte de mexer com uma câmera não é muito comigo. Sim, né? Teria que ter equipe, né? Tem que ter equipe, claro. E quem sabe um dia a gente realiza, né, essa ação de filmar o longa-metragem, né? E aí, quem tiver interesse em conhecer não só meus artigos científicos, meus e-books, os e-books do grupo de pesquisa, mas também ter acesso livre e gratuito, a meus romances ambientais e climáticos, a meus contos e roteiros de cinema ambientais e climáticos, basta acessar meu blog, né? O endereço é meublogsimão.blogspot.com, meublogsimão.blogspot.com. E através do meu blog, os leitores vão ter acesso livre a essa produção científica e artística, né? Então é isso. Eu tenho esse compromisso, essa responsabilidade social, científica e artística, né, com o combate dos danos ambientais e dos danos climáticos, né? Daí eu não diferenciar, né, as temáticas nas minhas produções literárias, cinematográficas e científicas e acadêmicas, né? O propósito é justamente atingir o maior público possível, né, no estado, no Brasil e fora também do Brasil, né, para que as pessoas realmente, né, tenham a consciência de que nós estamos no tempo
de extremos climáticos. Não é... E a gente sente na pele, né, Simão? Exatamente. Não é transmitir medo, pânico à sociedade. Não é isso. Mas é ser realista. Nós estamos num contexto de extremos climáticos. E a gente precisa se alertar para isso. Daí a importância do jornalismo, da comunicação, da ciência, da educação, né, em todos os seus níveis. Você vê, no caso do ano passado, houve as queimadas, né, cobriu Boa Vista por várias semanas, afetou a saúde pública, né, das pessoas, afetou várias atividades profissionais, cotidianas, né, e, desta forma, como eu falei durante a entrevista, combater a mudança climática significa combater suas causas também. Né? Há exemplo das queimadas, do desmatamento, do uso dos combustíveis fósseis, né? Combater o uso dos gases industriais, né? Que tudo isso vai provocando o aquecimento global até que a gente chegue no limite. Então, já tem cientistas falando que a floresta amazônica está perto de chegar num estado de não retorno, né, de algumas áreas desertificadas. Né? Ou seja, que não vai ter mais jeito de recuperação. Então, isso é emergente e urgente no sentido de a gente se engajar realmente para evitar impactos piores do que estão acontecendo na atualidade. Né? Verdade. Você citou aí as queimadas, inclusive as queimadas foram tema de um artigo que eu escrevi em parceria com a professora Vângela, do curso de comunicação, que está em um livro organizado por você, o livro Desinformação na Comunicação e Negacionismo no Jornalismo Ambiental. Recentemente também você lançou uma outra obra, que é a Ode de Ana Maria, né? Fala um pouquinho sobre essa obra. Na verdade, esse romance, Ode de Ana Maria, ele já foi lançado há alguns anos, mas de 2024 para cá, um projeto da Universidade de Brasília fez um apanhado da literatura contemporânea brasileira, por estado, por região e por temática. E aí, a UNB, né, ela selecionou como representante da literatura contemporânea roraimense esse meu romance ambiental, Ode de Ana Maria, que trata da história de uma protagonista, né, que ela luta pelo direito à terra onde se encontra a sua casa, mas, infelizmente, ela vai ter que se deparar, né, com os poderes políticos e econômicos locais, né, que tentam tomar dela esse terreno onde se encontra a casa dela. Né. E aí eu fiquei muito feliz, né, com essa escolha pelo projeto de literatura brasileira contemporânea da Universidade de Brasília, que se soma a essa produção científica do grupo de pesquisa. Como você falou, né, nós lançamos recentemente um e-book sobre desinformação ambiental e climática, né, com capítulos importantes, tratando dos desvios informacionais, né, o negacionismo ambiental, o negacionismo climático, a desinformação que é combatida pelos meios jornalísticos e de comunicação. Né. Então é isso, a nossa preocupação é usar os meios necessários e possíveis, comunicacionais, jornalísticos, artísticos, literários, cinematográficos, para a gente engajar a maior parte de públicos possíveis, né, a essa missão que nós temos neste século XXI.
Que é uma missão urgente para a gente, Simão. Para finalizar aqui, que mensagem você deixa para quem deseja atuar, né, nessa área do jornalismo ambiental ou na interface entre comunicação e meio ambiente? A gente precisa de mais gente junto, né? Claro, claro. Eu deixo a mensagem que cada um de nós possa reconhecer no nosso cotidiano, não é? Justamente a emergência e a urgência pelas soluções em relação às mudanças climáticas. Como eu falei ainda há pouco, Boa Vista foi afetada por fumaças das queimadas durante várias semanas do ano passado. Manaus e o entorno de Manaus sofreu problemas sérios de seca, não é? Ali nos rios que ficam às margens de Manaus, né? Até no encontro das águas também, né? Impossibilitando o trânsito, né? de transportes fluviais, até o turismo também, prejudicando moradores e comunidades ribeirinhas também. Então, as mudanças climáticas e os danos ambientais estão batendo nas nossas portas. Cabe a cada um de nós reconhecer isso e que é possível, sim, combater as causas, os efeitos e os impactos desses problemas, né? Que são problemas socioambientais, afetam a biodiversidade, afetam o planeta. Ou seja, se a gente não se unir, a gente realmente vai ser prejudicado por esses problemas o tempo todo e a tendência é piorar. Mas a gente não quer isso, a gente tem esperança e fé. Então, é essa mensagem que eu deixo para os nossos públicos ouvintes e espectadores, né? Obrigada, professor Simão Farias Almeida, pela sua participação aqui, pelas contribuições sobre esse tema que é tão necessário. O espaço está aberto para suas considerações. Obrigado, Jéssica, mais uma vez pelo convite. Né? Repetindo aí o endereço do nosso blog, meublogsimão.blogspot.com, e o contato do nosso Instagram, SimãoBV, né? Para que os interessados e interessadas em participar das nossas atividades, em ingressar no nosso grupo de pesquisa, mandem mensagem para nós que a gente responde, né? E já agenda aí uma participação nas nossas próximas atividades desse ano. Até mais, até a próxima, né? Até a próxima. E assim a gente encerra mais uma edição do Assunto é Gestão e a gente te espera na próxima semana. Tchau!